Felipe, esta é uma live devocional que eu trago uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então você que está me assistindo, feche os olhos e me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em João 8. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em João 8. A versão que eu utilizo é a versão King James atualizada, mas você pode utilizar a versão que você está acostumado a ler. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, mas antes Jesus o apelidou de filho do trovão por causa do seu temperamento, junto com seu irmão Tiago. Então ele foi o único, ele era o dos apóstolos, ele era o mais novo, e ele foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua morte de cruz. Junto com Maria Madalena, acho que Maria de Betânia também. Então, além do seu evangelho, ele escreveu 3 cartas, e no seu exílio na ilha de Patmos, ele recebeu de Jesus o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, vamos ler. Então, João 8. Uma adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava ao seu redor. Então ele se ausentou e lhe ensinava. Os escribas e fariseus trouxe a ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar de pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes este a respeito? Ele falava assim para prová-lo e terem alguma coisa de quem ao acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta. E ele se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais além da mulher, dissera: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Então essa é a história de que nós não devemos julgar os nossos irmãos. Nós somos todos pecadores. Não tem, como Paulo fala lá em Romanos, não há um justo sequer. Então,
Antes de atirar a pedra no seu irmão, analise a sua mente. Veja de fato se veja de fato se você é diferente dele. Eu acredito que você vai chegar à mesma conclusão que os fariseus e não atira a pedra. E essa é a passagem que inspirou a música Quem é Esse? Da Juliane Souza. Ouça, é uma música linda que conversa sobre perdão, sobre quem de fato é Jesus. Então vamos continuar a leitura. No capítulo 12, Jesus defende seu testemunho. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui é um dos eu sou de Jesus. João, em todo o seu evangelho, tem 7 eu sou. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, e eu ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. E eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha ao meu favor. Então eles perguntaram a ele: Onde está o teu pai? Respondeu-lhe Jesus: Vós não conheceis nem a mim nem o Pai, nem conhecessem a mim, da mesma forma que conheceria meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gozafilácio, enquanto estava ensinando no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não havia chegado a sua hora. Jesus anuncia sua partida. Uma vez disse-lhes Jesus: Estou partindo e vos procurarei por mim, mas morrerei em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podem ir. Então os judeus comentaram: Terá ele a intenção de se matar? É por isso disse: Para onde eu vou, vós também não pode ir? Mas ele seguindo-lhes, dizendo: Vós sois daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrerei em vosso pecado. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vosso pecado. Então indagaram-se-lhe: Quem és tu? Jesus lhe afirmou: Exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entendiam o que eles estavam falando acerca do Pai. Então Jesus preveniu-lhes: Quando estiver levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a vontade que lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muito creio nele. E aquele que me enviou, a verdade que liberta. Obrigado, Cláudia SG, por ter seguido. A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então aqui Jesus fala sobre nós sermos escravos do pecado quando nós deixamos os nossos desejos carnais passarem pela nossa consciência, nós nos tornamos escravos do pecado. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiro liberto. A semente de Abraão e a de Satanás. Eu sei que sois descendentes de Abraão, entretanto, procurai matar-me, pois a minha palavra não tem lugar dentre vós. Eu falo o que tenho visto com meu pai, e vós fazei o que ouvistes de vosso pai. Eles confessaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus o corrigiu: Se fossem filhos de Abraão, vós fariseus, vós fareis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procureis matar a mim, um homem que vos declarou a verdade, no qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazei a obra de vosso pai. Então asseveraram: Nós não nascemos de fornicação, não temos um só pai, Deus. Replicou Jesus: Se Deus fosse o verdadeiro pai, vós me amareis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertencem ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele prefere uma mentira, fala do que ele próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado, se eu estou dizendo a verdade, porque vós credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Então os judeus em resposta lhe disse: Não dissessemos certamente que tu és um samaritano e tens um demônio? Replicou: Eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro ao meu pai, que vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que busca por mim e tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ouvir isso, exclamou os judeus: Agora estamos certos de que temos um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, da mesma forma que os profetas que morreram? Quem pretende ser? Jesus declarou: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vos diz que é vosso Deus. Todavia vós ainda não tendes conhecido, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai, Abraão, muito alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram: Tu ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu Jesus: em verdade asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, pois Jesus esquivou-se, passando por ele, saiu do templo.
Então aqui nós terminamos a leitura de João 8. Agradeço a todos que entraram, aos curtidas, a quem começou a seguir. Amanhã, às 7 ou às 8 horas, eu volto com mais uma live devocional, com uma leitura bíblica. Obrigado, Davi, pela curtida. Agradeço, tenham um final de domingo e até amanhã. Tchau, tchau.